Senhores, Beleza, Lucas. primeiramente, boa tarde. Aqui é um imenso prazer aqui poder difundir esse conhecimento de tecnologia, computação forense, de uma forma geral, principalmente um assunto tão relevante nos dias atuais. Hoje, muitos crimes, muitas situações que somos chamados para atuar, seja na defesa ou na acusação, fica difícil de trabalhar porque as provas simplesmente não existem. A pessoa tirou um print ali de uma conversa, de um fato relevante e deletou do celular, deletou do computador, o dispositivo se danificou, não teve o devido cuidado, perdeu, e isso acaba prejudicando o devido processo legal. Agora vamos aqui começar aqui com a apresentação, e o tema que foi sabiamente escrito aqui com o nome Aconteceu, e agora? O que os pais devem fazer caso o nosso filho seja alvo de uma ação criminosa? Vamos aqui debater sobre temas muito relevantes do dia a dia. Só que antes disso, vamos aqui nos apresentar aqui um pouco, para vocês conhecerem um pouco mais sobre quem está falando sobre isso, quem é que está falando esse assunto aqui. Rapaz, esse rapaz conhece mesmo? Aqui, eu me chamo Joaquim Neto, eu tenho algumas certificações internacionais, dentre elas o CHF e o CH. Tenho especialização em informática forense e em forense em multimídia. Sou pós-graduando na área de cibersegurança e participo de algumas associações. Eu sou membro da Comissão Especial de Perícia da OAB São Paulo e eu sou vice-diretor da Comissão de Defesa da Mulher na Internet, na APECOF. E aqui o mestre Clésio, deixa ele se apresentar. Eu devia ter me apresentado primeiro, né, meu amigo? Que você, com um currículo desse, Olha quem mas fala. uma grande satisfação estar trabalhando aí, dividindo o palco aí com esse mestre, Joaquim Neto, certo? Que conhece muito. Bem, eu sou Clésio Azevedo, sou analista em segurança da informação, sou mestre em ciência da computação pela UFESA e UERN, especialista em computação forense, também associado à APECOF, que é a Associação Nacional dos Peritos em Computação Forense, e voluntário aqui da Tech Kids, certo? Hoje estou empunhando aí uma bandeira que vem aí ao encontro dos objetivos da Tech Kids, que é justamente levar a segurança da informação para dentro de casa. Perfeito. E agora, senhores, vamos começar aqui com o tema. A importância da preservação de evidências. Primeiro, eu não quero fazer ninguém dormir aqui, não é minha intenção. Vamos aqui só apresentar um pouco sobre as principais normas, metodologias, mas de uma forma bem lúdica, sem entrar em referências, muita coisa desse sentido. Aqui são 3 referências que são muito utilizadas na computação forense. São como se fossem pré-requisitos para uma prova ela ser aceita no tribunal. Temos aqui essas 3 que são muito conhecidas, existem várias outras. Essa aqui, no caso, é a ISO ABNT 27027. Temos também a RFC 3227 e alguns procedimentos operacionais padrões da Senap, onde elas elencam como a prova deve ser coletada, como ela deve ser preservada, quando que uma prova deve ser aceita, esse tipo de elemento, para evitar que aconteça vícios nas provas, para que aquelas provas elas não sejam muito questionáveis, digamos assim. E aqui, algumas considerações legais que eu considero muito importantes da própria RFC, apesar de ser bem antiga, são essas 5 considerações legais. Elas dizem que toda prova ela tem que ser admissível, autêntica, completa, confiável e acreditável. Joaquim Neto, o que é que isso quer dizer? O que é que isso impacta na minha vida? Quando a gente diz que uma prova ela tem que ser admissível, a gente está relacionando ela que ela tem que seguir normas legais, ela tem que seguir a legislação vigente para poder de fato, ela poder ser utilizada no tribunal. Quando a gente fala que a prova tem que ser autêntica, ela deve ser vinculada positivamente às evidências que foram atreladas a ela. Ela não pode ser questionável de uma forma... Ela tem que ser documentada, em outras palavras, tem que ser bem documentada. Quando falamos que a prova tem que ser completa, ela tem que mostrar toda a história, não somente parte da história que beneficia uma das partes. Por exemplo, eu peguei aqui alguns logs que mostram que o Clésio cometeu aqui um incidente. Eu não posso pegar somente aquela parte dos logs e apresentar no tribunal, eu tenho que mostrar todos os logs daquele período. A prova tem que ser confiável, a forma que foi apresentada a ela, os procedimentos que foram utilizados, tem que ser procedimentos aceitos, procedimentos que outras pessoas consigam replicar. E por último,
acreditável tem relação a ser facilmente compreensível por uma pessoa que não é daquela área. Quando estamos no tribunal, geralmente explicamos para pessoas que são da área do direito, pessoas que não têm obrigatoriamente muito conhecimento em tecnologia. Joaquim, Pode dizer. só uma parte. É, na palestra anterior da Valéria Scheck, ela trouxe sabiamente justamente esses pontos, né? Não como você colocou aqui, mas algo que me chamou bastante atenção. Ela disse: olha, eu não. Foi algo mais ou menos assim, eu não trabalho com print de conversa, de WhatsApp, certo? Por quê? Porque justamente vai de encontro ao que o Joaquim está falando aí, certo? E aí ela trouxe o exemplo lá de uma aplicação, de um site que você consegue manipular uma conversa falsa, né? Uma conversa do WhatsApp de forma falsa. E aí, se você levar aquele print de conversa para um cartório, fazer uma nota cartorial, uma ata cartorial, perdão, e ele vai fazer e vai dar fé àquilo dali, certo? É válido? Aí vão justamente onde a perícia entra para poder fazer valer aquela prova ou não. Mais simples até do que isso, Clésio. Se eu pegar aqui o meu celular, comprei um outro chip, e eu vou pegar a sua foto, colocar aqui nesse novo número do WhatsApp, e vou colocar o seu nome, colocar o seu foto e o seu nome. E eu vou simular aqui uma conversa entre os dois números que são meus. Se eu fizer um ato notarial, sem ter o devido preparo, a pessoa vai dar fé pública que aquela conversa de fato aconteceu. Só que, como ela não está seguindo aqueles requisitos, você deve, no mínimo, questionar a validade dessas evidências. É algo muito sério de se tratar. Eu já vi, inclusive, advogados que faziam isso de má fé. Não vou entrar no assunto, mas eu já trabalhei em casos em que o advogado forjou evidências de má fé. E agora está respondendo o processo por isso. Aqui é um projeto de lei recente, 4939 de 2020, que bem interessante. Ele trata sobre alguns requisitos de admissibilidade de provas. Ainda está, não foi 100% aceito, ainda está encaminhando, mas para as pessoas que têm curiosidade em tecnologia da informação, para as pessoas que têm curiosidade sobre evidências digitais, eu recomendo a leitura. Acredito que vai ajudar muito embasar o trabalho dos peritos. Ele utiliza algumas referências que até já foram citadas previamente e algumas legislações. Não estou dizendo que o projeto está 100% correto, mas que tem muitos pontos ali que ajudam no nosso trabalho. Agora, quando a gente fala de lugar de crime ou local de crime, o legislador, com seu artigo 6 do Código de Processo Penal, ele definia de uma forma muito inteligente, isso há muitos anos atrás, e considera local de crime o lugar onde aconteceu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Ou seja, o nosso celular, o celular da vítima, o celular do criminoso, a internet, a aplicação, tudo pode ser considerado um local de crime. E daí tem a necessidade de ter a devida preservação. Joaquim, vocês conversaram muito aqui sobre legislação, metodologias, sobre procedimentos, mas qual a importância disso? O que é que isso vai mudar na minha vida? Por que que isso é importante? Quer comentar alguma coisa a respeito, Clésio? Por hora não, tranquilo, pode dar continuidade. É importante esses procedimentos, essas metodologias, para quê? O direito do investigado não pode ser maior do que o direito do investigador. Eu não posso simplesmente dizer que o Clésio fez determinado fato e ele ser condenado por isso. Se não tiver a devida preservação das evidências, o devido processo legal, corre o sério risco de uma pessoa inocente ser presa. E espantem, isso é mais comum do que se imagina. Ou seja, esses requisitos, essas legislações, esses procedimentos são para evitar que tenha contaminação nas provas, para evitar que pessoas inocentes sejam condenadas, elas sejam julgadas assim de uma forma unilateral, em outras palavras. Falando de estatística, só em 2023, pegando aqui da fonte agenciabrasil.abc, foi registrado ao todo 69,3 mil denúncias, só nesses primeiros 4 meses de 2023.
E dessas denúncias, 17,5 mil envolviam violências sexuais e físicas e psíquicas contra crianças e adolescentes. Um número muito expressivo, que infelizmente está cada dia maior, e que boa parte desses casos se iniciam na internet. A internet é um lugar que tem que ter muito cuidado, é um lugar perigoso. A pessoa tem que saber o que está fazendo. E muitas vezes isso é negligenciado. Aqui agora eu vou passar a palavra para o mestre Clésio. Ele vai falar aqui sobre os principais crimes cibernéticos, os crimes cibernéticos mais comuns, os seus impactos. E fica contigo, Clésio. Beleza, beleza, beleza. Bem, para que a gente possa começar a falar um pouco sobre os crimes cibernéticos, né? Eu queria só dar um breve, um preview, né, de como é que tá, de como tudo isso surgiu na internet. A comparação que eu faço é que o nosso conhecimento, ou o nosso acesso às informações, era igual um líquido saindo de uma seringa. Ou seja, ele se espremia, a gente tinha dificuldades lá atrás, e quando saía da seringa, o líquido ele acaba se expandindo, né? Isso aí aconteceu justamente devido à evolução da tecnologia. Ou seja, antigamente a gente tinha mais dificuldade para a gente fazer um trabalho, para a gente fazer qualquer coisa, estudar, a gente tinha que pegar os livros, tínhamos que fazer a pesquisa e tudo isso ficou facilitado através do uso da internet, certo? Ao mesmo tempo que houve essa facilitação das coisas boas da internet, apareceram alguns aproveitadores que começaram a trazer o crime que acontecia no mundo real para dentro do mundo virtual, certo? E aí, tanto é que a gente tem vários tipos de crimes que são, que são equiparados, né, no mundo real para o ambiente virtual, para o ambiente virtual. Dentre eles, passa aí, Joaquim, por gentileza. A gente tem alguns. A questão do assédio online, certo? Ou seja, a gente já tinha, já existia o assédio antigamente. Muitas vezes, ou infelizmente, às vezes a vítima, que geralmente são as mulheres, elas não eram levadas em consideração. O seu depoimento, muitas vezes, era tido ali na brincadeira. Então, eu peguei um depoimento de uma mulher onde ela falava que chegou em uma determinada delegacia para fazer uma denúncia do patrão dela por assédio sexual, e aquele, não somente assédio sexual, mas também o assédio moral, e o agente da lei que recebeu ela fez pouco caso, né? Disse, não, isso aqui não vai dar em nada, o seu patrão é muito poderoso e tudo, não sei o que, esqueça isso, certo? Então, isso era muito comum. Com a entrada da internet, o assédio online ele continuou acontecendo, mas ganhou uma notoriedade totalmente diferente, né? A sociedade está se fortalecendo para combater esse tipo de crime e a tantos outros, certo? E pode passar, Joaquim. Dentre outros pontos, a sextorção, né, que a Valéria Scheck também falou na palestra anterior, onde o criminoso, ou cybercriminoso, ele faz, eu vou fazer até um link com outro ponto que a gente fala lá na frente, que é o grooming, certo? Ele pega o grooming como uma via até chegar na sextorção, né? Ou seja, a sextorção, o cybercriminoso, ele vai adquirir alguma informação valiosa para a vítima, certo? Pode ser uma imagem, pode ser uma foto, pode ser informações dos pais, informação de onde ela trabalha, de onde os filhos estudam, enfim, uma informação que é muito cara para ela. E o cybercriminoso, sabendo daquilo, ele vai extorquir aquela vítima, certo?
em troca aí de ou mais imagens de cunho sexual, certo? Ou até mesmo de pagamentos, certo? Ou até mesmo através de pagamentos. Aqui, na cidade onde eu moro, aconteceu um caso em que 2 alunos criaram um perfil fake de uma mulher bonita e começou a fazer uma conversa com um determinado professor, certo? O professor caiu ali na conversa daquela mulher bonita, certo? E em determinado momento eles trocaram o que a gente chama de nudes, né? Que seria uma imagem mais, uma foto mais sensual de ambos. No que eles fizeram isso, os alunos começaram a chantagear o professor, né? Dizendo que iria colocar aquela foto em grupos e tudo, não sei o quê. E foi uma comoção dentro da cidade. Infelizmente, o professor, eu nem sei, eu acho que o professor foi demitido e voltaram, fizeram uma campanha para que o professor voltasse, mas, enfim, depois que o estrago é feito, a volta é mais complicada, certo? E isso aí a gente está falando de um homem que caiu, que é fácil também um homem cair. Mas, na grande maioria das vezes, o alvo são os nossos jovens, certo? Os nossos jovens é que eles são os grandes alvos desse tipo de ação. Passa aí, Joaquim, por gentileza. Cyberbullying, certo? Ou seja, na nossa época ali, meados dos anos 80, 90, né, dentro da nossa escola, existia aquelas brincadeiras, os apelídios que as pessoas colocavam na gente, né? E alguns gostavam, levavam na brincadeira, outros não, certo? Mas, para se tornar popular, a grande maioria do agressor, a maioria dos agressores, eles fazem isso para demonstrar uma superioridade àquela pessoa que está sofrendo aquele bullying, enfim, para ele se popularizar lá dentro do colégio. Dentro desse tema, hoje já existe até uma nomenclatura chamada bulicídio, certo? Que dentro da psicologia eles já estão tratando, que é o suicídio que vem a partir do cyberbullying, do bullying, certo? Semana passada, eu participei de um evento, dividi o palco com César Sonata, certo? É um cara fantástico, onde ele teve o filho, e o filho dele era filho junto com a cantora Valquíria Santos, certo? Ele fez um vídeo, uma brincadeira, onde esse vídeo da noite para o dia viralizou, certo? E essa disseminação daquele vídeo trouxe muitas críticas para o filho dele, que tinha 16 anos, certo? E ele contou, ele deu o depoimento para ele, percebeu a notícia já estava, no outro dia a notícia já estava em todos os locais da cidade e tudo, e ele disse, amanhã eu vou almoçar, vou tomar café com o meu filho, e dar um apoio, saber o que é que está acontecendo. Ele não morava com o filho, né? E quando foi no outro dia, ele não tomou café com o filho dele, certo? O filho dele tirou a própria vida e fez com que acendesse. Também foi uma comoção, não somente aqui no Rio Grande do Norte, eu acho que no Ceará também, onde Valquíria ela é bem conhecida. Foi um caso bem emblemático que está ensejando em alguns projetos de leis nas assembleias legislativas daqui do Rio Grande do Norte, da Paraíba, eu creio que no Ceará também tá surgindo alguma ação nesse sentido, de combate ao cyberbullying. Na verdade, não é um combate, é educação. O que a gente tem que ter é educação, certo? A partir do momento que eu tenho a educação, a minha educação ela vai ser no mundo real
e vai ser no mundo virtual. Infelizmente, o poder do anônimo, quando eu estou por trás de um teclado, por trás de uma tela de computador, onde eu não estou vendo o olho do meu agredido, certo? Eu tomo forças para poder falar o que eu quero. Mas quando eu falo na internet o que eu quero, é igual a jogar farinha no ventilador. Às vezes não tem volta, né? Então, isso se torna muito complicado e a consequência pode ser muito danosa. Passa aí, Joaquim, por gentileza. O grooming, certo? O grooming, eu costumo dizer que o grooming ele é uma semeadura, certo? O cybercriminoso ele vai semear aquele alvo, que geralmente, como eu falei, vão ser os nossos jovens, certo? Onde ele cria vários perfis, certo? Falsos, como a Valéria falou anteriormente, que foi justamente o tema o tema da palestra de Valéria Scheck. Ele cria vários perfis falsos e começa a interagir em vários grupos, fazendo com que aqueles possíveis alvos ganhem confiança nele. Beleza. Ele cria lá um perfil de meninas, vou dar um exemplo aqui, cria um perfil de meninas e ele procura no Facebook um grupo de ginástica aeróbica, eu não sei nem se existe mais isso hoje. Ginástica, certo? E ele começa a interagir com aqueles, dentro daquele grupo. Outro perfil dele começa a interagir com ele mesmo para dar validade, né? Ele posta lá alguma coisa sobre ginástica artística ou ginástica aeróbica, ele vai lá e o outro vai lá e dá um ok e tudo, até que outras pessoas começam a ver aquela validação e começam a seguir. No que ele começa a seguir, ele, em um dos perfis dele, coloca uma mensagem, sei lá, estou triste. Nós, brasileiros, por si só, nós somos acolhedores. E no que isso, quando eu vejo um semelhante meu, um perfil que eu sempre estou vendo no meu grupo, ali, no meu meio, dizendo que não está bem, é natural eu chegar até ele e perguntar a ele o que é que está acontecendo. Eu posso ajudar? E nisso daí é onde ele vai começar a chegar mais perto do seu alvo, certo? E aí o perfil do cybercriminoso vai dizer, eu estou triste porque me dei mal na escola, estou tirando notas baixas. Aí um outro perfil dele, veja bem como eles são ardilosos. Um outro perfil dele disse, não fique assim não, eu também passei por isso daí e a minha mãe contratou um professor particular online. Nisso, outros perfis verdadeiros também se sentem estimulados àquela determinada situação e ele vai e começa a interagir. Que professor é esse? Será que você pode me passar o contato dele? E tudo, e ele passa o contato dele mesmo, do perfil do professor, certo? Quando ele tá já com o perfil do professor, em geral ele vai ser no WhatsApp, ele vai começar uma conversa mais privada. E aí, no finalzinho da palestra da Valéria Scheck, ela falou justamente algo muito parecido com isso. O cybercriminoso ele vai chegar para a sua vítima e vai dizer, você pode ir para o seu quarto? E o alvo vai, né? Quando o alvo vai, ele começa a fazer alguns testes. Você está no quarto sozinho? Estou. Você pode fechar a porta? E a pessoa vai fazendo. Tipo os desafios, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou lhe mandar uma mensagem, mas quando eu pedir para você apagar, eu quero que você apague. Beleza, ela vai, manda mensagem, você pode apagar a mensagem só para me ver como é que está acontecendo aqui no meu celular, e a pessoa vai e apaga. Nesse momento aí, o cybercriminoso tem a certeza de que o vínculo entre a família e a criança foi quebrada, e ele conseguiu estabelecer aí um vínculo. E é aí onde ele começa a agir de forma mais incisiva, pedindo nudes,
né? Pedindo imagens mais sensuais. Mas até chegar aí, muito possivelmente a criança já disse qual é a profissão do pai, o nome da mãe, onde ela estuda, a cidade que mora, certo? Que são justamente algumas informações que a gente tem que ter cuidado. Vai lá, Joaquim, por gentileza. E como a gente deve se proteger? Antes disso, antes da gente falar como a gente deve se proteger, algo também que é de suma importância, a gente ter cuidado. Os desafios, certo? Muitas vezes, eles são feitos para para matar, certo? Os desafios, ele começa de forma inocente, mas vem desafio de asfixia, certo? De tirar a oxigenação, de se cortar, de tudo mais. Ou seja, com o final é a morte. Então, a gente tem que, de fato, estar bem protegidos. E como é que a gente deve se proteger? Olha, Joaquim, por gentileza. Bem, como eu estava já falando, a gente tem que evitar o compartilhamento de fotos. Não vou mais poder colocar as minhas fotos. Pode, mas tome cuidado como você coloca, ou então o excesso de informação que está dentro daquela imagem. O que é que está trazendo dentro daquela imagem? Está trazendo a logomarca do filho do colégio que o seu filho estuda? Está trazendo a placa do seu carro? Está trazendo o crachá do seu trabalho, certo? Está trazendo o nome do pai, da mãe. Pronto, pega um exemplo claro. Quem agora, no dia das mães, não postou uma mensagem para a mãe, não marcou a mãe, justamente postando o nome dela? Isso daí, o cybercriminoso, ele começa a fazer uma cadeia, né? Ele vai fazendo uma interligação. Eu acho que acho que a próxima imagem, o Joaquim, pode deixar, Joaquim, aí. Acho que o Joaquim mostra uma interligação que é muito bem feita, certo? Tem algo que eu já até fiz um vídeo criticando sobre isso, que é aqueles, agora é a sua vez. Aqueles quadrinhos que tem no Instagram, essa filha bonita é a minha, mostre a sua. Beleza. Vai lá, clique nela. Eu estava vendo hoje um que era falando, bem, não lembro, mas tinha 349 mil compartilhamentos em cima daquilo. Quando você clica, você vê quem é que está compartilhando, certo? Ou seja, você está dando muita informação e o cara está só montando, certo? Joaquim, se quiser falar alguma coisa aí, amigo, sobre isso. Acredito que nos próximos aqui a gente já começa, antes de voltar para essa parte de controle parental, Sim, um ponto muito importante que a gente tem que citar, existe uma técnica que a gente utiliza nas investigações chamada de OSINT, Investigações em Fontes Abertas, que quando a gente vai investigar algum caso, que tem algumas informações nas redes sociais ou na internet de um contexto geral, a gente vai coletando informações públicas, vamos coletando, vamos fazendo ali construindo uma inteligência daquelas informações e sempre cavando mais a fim de montar um relatório de inteligência. Essas informações, elas podem ser feitas pelo próprio criminoso. Ontem, eu e o Clécio fizemos aqui um teste, a gente não trouxe aqui para não expor as crianças, mas mesmo que a sua conta seja privada, para ser seu ciclo de amizade, embora o ciclo de amizade já seja algo muito complicado de você saber quem é quem naquele cenário, quem são as pessoas naquele cenário, mas você já tem uma confiança maior, não está aberta ao público. Mas quando você começa a utilizar hashtags, você já começa a abrir o espaço para todas as pessoas das redes sociais acessar. Ou seja, se a minha conta é privada, eu coloco a hashtag vou para a aula, hashtag volta às aulas. Mesmo meu perfil sendo privado, todas as pessoas que quiserem acessar, pela hashtag, ele consegue chegar até a pessoa. Ontem, tivemos a curiosidade de procurar por hashtags voltadas para a escola infantil, educação de jovens, já que tem o mesmo nome de escolas. Infelizmente, a gente viu muitas fotos ali, muitas informações, que a pessoa já sabia quem era a mãe, quem era o pai, com que trabalhavam, o que faziam, o horário que ia para as escolas, o nome dos filhos. E com essas informações, poderia planejar qualquer coisa. Poderia iniciar um diálogo,
poderia, sei lá, infelizmente, aqui no Ceará está acontecendo muito a onda de sequestro, que os criminosos estão indo pegar, interceptando as vítimas no momento que estão indo no estacionamento pegar os filhos na escola. Sabe lá, essas informações iniciaram pela própria rede social, é algo que merece muita atenção, porque na internet a gente não sabe quem está do outro lado. Ainda mais hoje com o advento de inteligências artificiais, está muito fácil criar um perfil fake, está muito fácil criar um perfil fake confiável. Você pergunta para a inteligência, como eu faço para... Me monte um script para mim entrar em contato com uma mãe de 2 filhos, solteira, para mim conseguir a confiança dela. Ele vai te montar todo um script. Tem que começar por aqui, você faz isso, dessa forma aqui. Ou seja, é algo que pode ser muito assustador, a internet. Tem que ter muito cuidado. Em relação aos aplicativos de controle parental, o Clésio até comentou sobre o DNS, que eu não conhecia, que eu achei muito interessante. OpenDNS, foi, Clésio? Isso, exatamente. Vou falar aqui rapidinho. O OpenDNS, ele é um DNS, é um servidor de nome, certo? Ou seja, a internet ela não entende o www.peritojoaquimneto.com.br. Ela não entende isso. Ela vai entender isso aí através de um IP, certo? E o DNS ele faz justamente a tradução do IP para o nome. O OpenDNS ele é uma aplicação gratuita, certo? Que está aí patrocinada pela Cisco, e ele faz parte, ele está aí dentro do guarda-chuva da Talos, que é uma das maiores redes de DNS do mundo, certo? Então, ou seja, é bem validado, ele é gratuito, e você pode configurar ele no roteador da sua casa, certo? E aí, você pode já fazer um filtro de conteúdo para a sua casa acessar. Eu não quero que tenha, por exemplo, pronto, no meu caso, vou usar o meu caso. Eu utilizo o OpenDNS aqui em casa, eu faço o bloqueio de Instant Messenger, ou seja, de aplicativo de mensagem, e deixo desabilitado somente o do WhatsApp. Todos os outros são bloqueados, certo? Discord, todos os outros são bloqueados. Redes sociais, eu só deixo o Instagram e o Facebook. Bloqueio tudo, certo? Ou seja, você controla do jeito que você quiser, certo? Vai lá, Joaquim. Detalhe, de uma forma bem, assim, relativamente simples, não precisa de conhecimentos avançados para você utilizar isso. Também existe aplicativo de controle parental. Esse OpenDNS chega a ser um aplicativo desse, mas existe outros. Até mesmo quando você vai acessar um buscador, tem lá os modos de privacidade que você configura, e não pode negligenciar o uso de antivírus. Nada impede que um criminoso mande ali um link, que quando a pessoa clicar, ela vai tirar uma foto. Se a pessoa tiver com pouca roupa, ou então já recebe a localização, é algo que merece bastante atenção. Não deve ser negligenciado. E hoje, Joaquim, só para corroborar aí com o que você está dizendo, está tão intrínseco esses dois, o controle parental com antivírus, que a grande maioria dos antivírus hoje já traz em uma assinatura mais completa, né, uma assinatura mais avançada, ele já traz aí o controle parental dentro dele. E, fora outros, existem também gratuitos, como o do próprio Google Family Link. Aqui já foi mencionado em relação às contas privadas e também já demos spoilers sobre os cuidados com as hashtags. Ou seja, já façam essa revisão aqui nas redes sociais de vocês, verifiquem lá os seus perfis, as hashtags que vocês compartilham, porque todas as fotos estão públicas que tiverem hashtag. E se tiverem 10 hashtags, estão públicas nas 10 hashtags. Aí o criminoso, sabendo o que ele quer, ele já vai procurar ali a vítima mais fácil, o alvo mais fácil para poder começar com as suas ações. Agora, o core do nosso projeto, não menos importante que os demais, aconteceu. E agora? Meu filho foi vítima de um criminoso, ele começou a mandar conteúdo íntimo. Ele estava ameaçando meu filho, chantageando. E agora, o que fazer? Primeira coisa, isso aqui tem que estar ciente. Nós agimos muito no emocional quando é coisa relacionada a gente, nós próprios agimos muito no emocional. O Clésio pode ser a pessoa mais fria, calculista e esperta do mundo, a pessoa mais safa. Mas se acontecer algo com ele, naquele momento ele pode perder a cabeça.
Ele pode, não sei, ter um surto e fazer coisas que não deveriam. Quando a gente imagina de um ponto principal do devido processo legal, não deve destruir as evidências. Se você destruir as evidências, você está ajudando o bandido, você está ajudando o criminoso. Acontecer alguma coisa, eu vi a foto, pode ser a foto mais imoral que for. Deixa ali. Não destrua a evidência, procure um perito particular, procure um policial, procure um investigador, procure uma pessoa competente que possa lhe instruir. Uma pessoa que não esteja ali intimamente ligado emocionalmente com o caso. Caso contrário, você vai estar ajudando o bandido. E aqui a gente reforça mais uma vez que prints são evidências muito fracas e podem facilmente ser questionadas. Na verdade, elas não devem ser aceitas em tribunal. É algo que é muito prejudicial. Já está sendo até, em muitos casos, estão sendo até, não, os juízes já não estão mais aceitando, né? Só mais um outro ponto, Joaquim, antes de você passar para aí, é natural, como o Joaquim disse, mas eu gostaria de reforçar, é natural o pai ou a mãe sentir vergonha daquela situação que está acontecendo naquele momento. É natural. Mas, primeiro, como o Joaquim bem falou, não destrua as provas. Segundo, não se faça passar pela criança. Pare aquela comunicação naquele momento, certo? Pegue o celular, pegue o computador, pegue o console do videogame da criança e leve para uma autoridade para que ela possa fazer as investigações e dar andamento aí ao devido processo legal. Como já foi mencionado, informar o crime para a polícia. As provas digitais, elas são muito voláteis. Aqui eu estou utilizando um celular, excluí aqui o celular, aí passou alguns dias, pronto, já perdi aqui aquela informação. Aquela informação, talvez eu nunca mais consiga recuperar. E sem as provas, os policiais, mesmo a gente tendo um dos melhores corpos policiais do Brasil, a gente não vai conseguir avançar muito. Não vai conseguir fazer muita coisa. Ele não vai saber onde extrair a informação. Os provedores de comunicações, os provedores de internet, eles têm a obrigação de guardar logs, registro, mas por um período de 6 meses, um ano, dependendo do seu foco. E se você não for ágil, não tiver a devida preservação das evidências, você vai perder a informação. Você perdeu aquela informação que seria o core de um processo criminal, o core de um inquérito policial. Ou seja, informe o crime para a polícia, não destrua as evidências, de tal forma que dê celeridade ao processo. E um ponto não menos importante é que evite utilizar o dispositivo que aconteceu os fatos. Se o celular, aqui, meu celular, ele aconteceu algum fato ilícito, evite, deixe o celular ali em modo avião, já não utilize mais e entregue para a polícia. Porque cada dia a mais é uma evidência que você vai perder. É uma chance de encontrar uma informação a mais que você pode perder. Isso eu falo no celular, mas imagine todo o dispositivo. Imagine um computador, um videogame, uma rede social e etc. Tem que pensar na preservação de evidências. Clésio, pode começar aí, Clésio, continuar. Beleza, beleza. Como eu já tinha falado, a gente evitar o contato com o criminoso a todo custo, certo? Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, porque de fato a gente não pode ter esse contato. A partir do momento que eu tenho contato com ele, o criminoso ele vai se alertar. Ou seja, a linguagem que o meu filho utiliza é diferente da minha, certo? Então ele vai perceber que está algo diferente e ele vai começar a apagar várias provas. Isso aí é normal. E outra coisa, caso isso aconteça, alguns legisladores eles entendem que isso deixa de ser um crime, porque o crime é com a criança, mas não com você, certo? Então, se você se faz passar pela criança, o criminoso, não, em tese, não está cometendo o crime, tá certo? Então, não evite o contato com o criminoso, desligue. Isso aí aconteceu com um colega meu, que ele é da polícia, ou seja, ele é das forças da lei, certo? Ele é da área de computação, certo? E ele pegou o filho dele tentando enviar uma imagem sem camisa para um determinado criminoso. Ele perdeu a cabeça. E, a partir daquele momento, ele tentou estabelecer uma conversa com o criminoso. O criminoso apagou a conversa,
bloqueou ele, enfim, acabou destruindo aí algumas provas, certo? Ou seja, um cara que, em tese, é preparado, mas quando acontece na própria carne, meu amigo, não tem preparação no mundo é, que dê aí vazão aí a essa frieza toda, né? Aqui vai alguns canais de denúncia. Esse canal aqui de denúncia ele é bem famoso, acredito que é um dos maiores do Brasil, para não dizer da América Latina. Ele é o SaferNet. Você presenciou algum conteúdo na internet que não é legal, algum conteúdo que envolve algum tipo de crime, seja o cyberbullying, seja alguma coisa de exploração de crianças e adolescentes, qualquer conteúdo que diz respeito a algum conteúdo nocivo para alguém, para alguma categoria, você pode vir aqui, muito simples, new.safenet.org.br/denuncie. Você simplesmente, então pode digitar ali safernet.org num algum buscador de sua preferência, você vai encontrar. É bem simples, procura o link de denunciar. Você marca aqui o campinho ó, que você quer, ó, o campo que diz respeito à denúncia que você quer fazer. Marcou, copia e cola o link e escreve o que você viu. Só isso. Você fazendo isso, ele tem parceria com alguns órgãos policiais, tem parceria com várias associações, que eles vão dar celeridade no processo. E aqui ele tem, curiosamente, uma espécie de gráfico onde ele mostra que um dos principais crimes denunciados aqui pela SaferNet, ó, que eles recebem denúncia, são relacionados à pornografia infanto-juvenil. E outro canal de denúncia, esse já mais acessível para a gente, é o Disque 100 e o Disque 180, que eles já vão também encaminhar vocês para um setor especializado dentre outras coisas, em crimes especializados contra a criança e o adolescente. Senhores, Clésio, mais Aberto a algum comentário? perguntas. Só antes da gente abrir para pergunta, Joaquim, eu queria somente falar, a gente falou ali um pouco atrás das contas privadas, mas até no mundo real, certo? O crime de pornografia infanto-juvenil, ele acontece, em geral, a grande maioria das vezes, dentro de casa. Então, o meu perfil é privado, só tem gente da família. A gente conhece todo mundo da família, né? Então, a gente levanta aí essa dúvida para desconfiar de tudo e de todos, beleza? Enfim, estamos abertos aí a perguntas, dúvidas, tudo mais. Show de bola, gente. Assim, achei o conteúdo muito relevante aqui para o que a gente está falando, né, desse assunto de proteção para criança e para adolescente. Às vezes a gente, no dia a dia, não para pensar nessas pequenas questões, né? Uma hashtag, né? Tá tudo bem, é privado, né? Tá tudo bem. E acho que o que a gente busca aqui nesse evento é a conscientização, né? A gente precisa realmente olhar com mais atenção essa questão. E tudo isso que vocês trouxeram faz com que a gente realmente tenha essa sensibilidade de falar, olha, pode ser que não esteja tudo bem. É mais para que a gente ande com a luz acesa. Não quer dizer que tem um problema sempre, né? Mas que a gente ande com a luz acesa. E através de todo esse conteúdo, a gente hoje já aproveita e fala, nossa, acho que a partir de daqui a pouco, né? A partir das 14 horas eu já vou ficar diferente, né? Vamos ver o que está acontecendo, vamos me aproximar da criança, do adolescente dentro de casa, né? Vamos se conectar, vamos ter um pouco mais de troca de informação. Deixa eu aprender um pouco o mundo da criança, né? Deixa eu aprender um pouco do mundo do adolescente. E aí sim, fazer uma parceria, né, dentro da família para que a gente juntos consiga alcançar um pouquinho mais de proteção e evitar, né, que chegue nessas vias de aconteceu e agora, né? Para a gente possa evitar. Parabéns pelo conteúdo, né? E pela oportunidade de ter vocês aqui com a gente. Quem quiser fazer pergunta, abre o microfone aí, por favor, e participe com a gente. Obrigado, Exato. tanto o Joaquim quanto o Clésio aí. Gratidão, gratidão. E a gente fica aí à disposição aí de todos. Opa, Zilma aí, levanta a mão. Por gentileza, Zilma. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu trabalho com rede social e ouvindo vocês falarem aqui agora, para quem trabalha, e muitas vezes, além de você postar o conteúdo, você expõe sua vida pessoal. Como fazer? De que forma fazer? O que você deve, que maneiras você deve se proteger? Por exemplo, você fez um questionamento importantíssimo. Muitas vezes a gente posta o filho indo para a escola.
e você bate lá a foto, está lá a escola, é o local onde seu filho estuda, e você me fez agora, nesse momento, quando ele estava falando, me chamou bastante atenção. Realmente você está dando a pista onde teu filho está estudando, de que forma que a pessoa pode chegar até ele. Isso, assim, me chamou bastante atenção. O que a gente deve fazer? Que tipo de proteção a gente deve tomar? Quais as proteções a gente deve tomar para evitar esse tipo? Zilma, quando eu estava na primeira cadeira da faculdade de informática forense, o professor falou uma coisa que eu nunca me esqueci. Cuidado com suas redes sociais. Tenha muito cuidado. Já faça dever de casa, é revisão, para você revisar o conteúdo que você coloca lá. Por exemplo, hoje, eu tenho um perfil nas redes sociais, você vai me encontrar, em várias redes sociais. Você vai ver muito conteúdo sobre mim. Eu falo muito, mas não digo nada. Você não vai saber se eu sou casado ou se eu sou solteiro. Você não vai saber quem é minha esposa. Ao menos no último teste que eu fiz, contratando os profissionais para investigar, não chegaram nesse ponto. Você não vai saber onde é que eu moro. Você não vai saber, você vai até saber ali. Eu vou falar muita coisa sobre o meu trabalho, porque a gente tem que divulgar, tem que se expor, tem que, por exemplo, estamos aqui, alguém que for procurar sobre crime cibernético vai encontrar eu, vai encontrar o Clésio. Mas a gente não está colocando, digamos assim, acendendo uma bandeira para o criminoso ter vantagem sobre a gente. Por exemplo, não tem por que ele saber onde é que eu moro. Para que ele vai querer saber onde é que eu moro? E às vezes uma foto, Neto, mas não mostra a rua. Mas tem o número da casa, ou tem o formato da casa. Ali tem um poste que você consegue ver ali mais ou menos onde é que você está. Tem a escola. Essa escola ensina onde? A pessoa vê a fardazinha aqui. Por exemplo, está na farda, você pode borrar, colocar alguma coisinha na farda da criança para não identificar. Evitar marcar as escolas, evitar marcar os ambientes, evitar compartilhar conteúdo sobre os locais próximos ao seu bairro. Acredito que seria uma forma de mitigar os riscos, tendo sempre atenção. Aí eu Joaquim, faço outra pergunta. E quem já fez? E quem Zilma, já postou? vai lá. Quem já postou? Quem já está lá no feed, cheio de informação, de foto? E aí, vai fazer o quê? Já está em tempo de excluir. Verdade. Zilma, deixa eu só, para concluir aí, dentro da área de segurança da informação, a gente diz o seguinte, Zilma, quanto mais segurança eu tenho, mais privacidade eu vou ter. Perdão, quanto menos segurança, menos privacidade eu vou ter. A partir do momento que a minha vida é totalmente exposta, a minha segurança, ela, como a gente fala aqui, vai para as cucuias, né? Ou seja, eu estou expondo, de fato, tudo e para todos, certo? Então, o ideal, você que trabalha aí com rede social, é ter um equilíbrio. E como o Joaquim falou, para que eu colocar essa informação? Se essa informação não for relevante, tire. Se não for uma informação ligada ao seu produto, ao seu trabalho, não tem necessidade de estar lá, certo? Não tem essa necessidade. Opa, Daiane, só uma perguntinha aqui no chat, a Daiane perguntou aqui, qual o nome do aplicativo de controle parental? Existem vários, Daiane. O Google Family Link, ele é um deles, é da plataforma do Google, certo? Você consegue controlar dispositivos Android ligados a uma conta Google. Você consegue criar um e-mail para o seu filho vinculado ao seu, certo? E faz todo o gerenciamento do uso do seu filho, né, através daquela determinada plataforma. E existem plataformas são pagas, certo? Tão boas quanto, certo? E aí, em geral, você vai ter ligadas aos antivírus, como o Kaspersky, o McAfee, certo? E tem alguns outros que vão aí corroborando aí lado a lado, que é tem um custódio, certo? Que ele não é ligado a um antivírus, mas ele também faz aí um trabalho de controle parental, certo? Mas deixa eu dizer uma informação importante para todos. Controle parental, ele é um auxiliador para você gerir os seus filhos, o que seu filho utiliza. É maravilhoso, mas a melhor forma de você controlar os seus filhos
eu sempre vou terminar dizendo isso, é a conversa, é o diálogo, é o estabelecimento de regras, certo? É aumentar o vínculo entre o pai e o filho. Não faça com que esse vínculo se acabe. Chegou uma pessoa para mim e disse, Clésio, eu quero controlar o que a minha filha acessa. Posso instalar escondido dela? Não. Bem, é a minha sugestão, eu não instalaria. Por quê? A partir do momento que ela descobre, você quebra esse vínculo entre o pai e o filho. Então, não faça isso. Converse, estabeleça vínculos, certo? Aumente esse vínculo entre os pais e os filhos. Essa é a minha dica aí para que vocês possam utilizar da melhor forma possível as ferramentas de controle parental. Não ache que ela é um fim, ela é um meio, somente. Ela vai lhe ajudar a isso. Alguém mais? Estamos aí à disposição. Temos ainda mais 3 minutinhos. Dou-lhe uma. Fazer igual o vendedor de picolé lá de Paracuru, né, Joaquim? De repente, Aqui tem. o Aqui cara tem, tá vendendo picolé, olha, ó o picolé, diz, olha, não empurra. Quando você vai olhar, meu amigo, não tem ninguém atrás dele. Então, não empurra. A gente responde. Quem não quiser mandar pergunta aqui ou então abrir o microfone, a gente vai estar disponível aí nas nossas redes sociais, tanto eu quanto o Joaquim e também a Tech Kids. Se chegar alguma coisa para a Tech Kids que a gente possa responder, com todo o amor do mundo, a gente vai estar respondendo, porque a gente entende que esse tipo de informação é necessária para a nossa população hoje, certo? Estão perguntando se essa palestra vai ficar gravada aqui. Fica assim, gente. Ficam tranquilos que todas as palestras estão sendo gravadas e vão para o canal do Tech Kids depois, para que a gente possa aí aproveitar desse conteúdo aí. Mesmo quem não pôde estar aqui online, pode repassar depois para quem for de interesse. Vai estar tudo gravado. Beleza, pessoal? Gente, mais uma vez, muito obrigado aqui da presença desse conteúdo maravilhoso e sabe que a gente, uma rede trabalhando em conjunto, a gente atinge mais pessoas, né? Agradecer a participação da Zilma também, que está sempre com a gente, né, Zilma? Em todas as edições do Tech Kids aí, assistindo as palestras, né, participando. Muito obrigado aí por participar e você é sempre bem-vindo aqui no Tech Kids Day. Só tenho que agradecer aqui o convite só tenho que agradecer o convite aqui da Tech Kids, do Mestre Clésio. É sempre um prazer poder contribuir e sempre que necessário estarei à disposição no que for interessante. Legal, e aqui, muito bom, cara. Aqui deixamos aqui nossas redes sociais, aqui o QR Code para ter acesso aos artigos, às nossas plataformas. Fiquem à vontade para interagir e qualquer coisa estamos à disposição. Já anotado aqui, né? Porque no caso de problema a gente tem que saber para quem ligar, né, cara? Então... Estamos à disposição. Agradeço Valeu, aí gente. a todos também. Valeu, pessoal. Valeu. Só vou pedir para devolver para mim o host e aí a gente aguarda a próxima palestrante, tá bom? Agora você tem que me explicar como é que eu faço aqui. Você clicar em participantes, a tela,